Obrigada, senhor presidente, coronel Telhada. Cumprimento também a deputada Letícia Guiar, também os assessores da mesa e a assessora. Cumprimento os assessores que estão sentados à minha esquerda, os que estão à minha direita, público presente, senhores deputados. E também todos que nos assistem através da TV Alesp. Sempre é uma satisfação muito grande falar com cada um e cada uma de vocês que nos assistem nas suas casas. É muito importante esse momento em que os parlamentares expressam suas opiniões frente aos problemas que enfrentamos no Estado de São Paulo. Eu quero também me solidarizar com as vítimas aí setor de questões climáticas, que, enfim, a chuva e que atacou, muitas pessoas, enfim, acabou com lares, com casas, e fica sempre a dívida para o contribuinte, sempre com a dívida. O ano que vem nós vamos fazer um projeto, fazer um bacião, fazer não sei o quê, e passam as chuvas e o problema continua. Esta é a maior das verdades. É importante também analisar que, pouco depois que caiu a barragem de Brumadinho, que rompeu lá em Minas Gerais, também foram apontadas outras possibilidades de queda de barragens, por exemplo, na minha região, ali Piracicaba, Rio Claro, Americana, que poderia, inclusive, se uma barragem romper ali, e tem vulnerabilidade para isso, já se sabe que tem essa vulnerabilidade, toma Piracicaba inteirinha, pelas barragens que podem ser rompidas. Tanto que nós tivemos um ex-prefeito de Piracicaba, o prefeito José Machado, e ele foi o grande articulador do consórcio das águas, tanto que ele foi presidente da Agência Nacional das Águas, exatamente para trabalhar com os municípios, como uma agência reguladora, para que, de qualquer maneira, porque não tem resposta mesmo, deputado. O senhor falou corretamente. Quem disser que resolveu, não resolveu. É uma questão na verdade, de buscar uma ação conjunta, porque não tem jeito de você metrificar que até ali acabou o problema, mas não vai continuar. Pega o Piracicaba, não vai continuar em Americana, não vai continuar em Limeira. A possibilidade está dada. Essa que é a questão. Então, tem que ver como todas as cabeças sentam, os executivos sentam, para resolver um problema. Não dá para ficar fazendo discurso em cima de coisa que a gente sabe precisa de uma profundidade geológica, enfim, de toda a ordem aí para a gente poder avançar. Então, fica aqui toda a minha solidariedade a todos que foram atingidos pelas chuvas de ontem, necessária para termos água, mas também que houve problemas de ordem estrutural na vida das pessoas, E a gente quer que, no mínimo, as prefeituras acolham, paguem moradias até que as casas estejam... E também pensem em alterar os locais de moradias, porque não dá para voltar e depois, em uma chuva, vem de novo a desgraceira toda. Bem, mas eu não subi aqui só para isso, eu subi também para dizer, do início desse ano letivo, dizer para todos que me assistem, nos assistem, eu ainda sou presidenta da POESP, a POESP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Eu tenho a honra, não é pouca coisa, presidir esse sindicato, que tem 186 mil sócios, com 94 subsedes, em todo o interior, capital e todo o interior de São Paulo. E a gente vem sofrendo problemas desde a resolução da atribuição de aulas, que a POESP barrou. A POESP barrou. Aí tá, conseguimos barrar, mas houve problema no encaminhamento das atribuições, erro de pontos dos professores. Os primeiros dias não tiveram problema, é preciso dizer isso. Os professores efetivos não tiveram problemas, escolheram suas aulas. Onde foi o problema? Foi os chamados professores temporários, categoria O,
aqueles que nós temos que lutar aqui nessa casa para que tenha uma contratação digna, até que sejam concursados e sejam dignamente com seus direitos iguais aos dos professores efetivos, aqueles que já têm concurso público. Estes passaram por constrangimentos múltiplos, mas a APUESP, ela foi até a Secretaria do Estado da Educação e o secretário acatou a proposta da APUESP de suspender as atribuições e, ao mesmo tempo, refazer os erros dos pontos. Tanto que, dado isto, né, os professores, com certeza, conseguiram. Em alguns lugares que continuaram, a gente continua acertando, né? Então, é importante dizer isso. É importante dizer que é verdade, a forma como o Inova foi colocado, a gente até discordamos disso. A gente quer, na verdade, um debate, né, de currículo que pense a Base Nacional Comum Curricular e o Inova, que está sendo tratado como uma parte diversificada, ele, sim, exista. A partir das demandas regionais, uma parte do currículo tem que atender isso, currículo escolar. Tem que atender às necessidades, por exemplo, de um momento, né, de uma questão climática, de uma questão que tem a ver com meio ambiente, outros não isto. Então, essa parte diversificada no currículo é para tratar das diferenças e demandas regionais. Não poderia vir de cima para baixo imposto. Há o princípio aí colocado como empreendedorismo. A gente acha, mas o secretário tratou de dizer que não, que ele abriria para debates, mas ficou engessada essa questão. E os ATPCs? Aí é uma defesa da POS. Quem conseguiu a TPC, deputado, não é o Teruel, deputado Aprígio, nós, na verdade, conseguimos, em 1989, uma luta insana para que tivesse um horário de trabalho pedagógico coletivo, tirando um pouco da sala de aulas, para o professor poder preparar as aulas. Isso foi uma luta da POS, eu nem era presidente, eu estava começando no magistério, né? E foi uma vitória fantástica desse sindicato. Só que agora, né, isso que é positivo está virando negativo, porque não professora, deputada, gente, a gente chega da Analice Fernandes, não é uma contraposição. O problema é o seguinte, é impor de forma peremptória e não permitir que, conforme eu negociei com o secretário, que os pares vissem o melhor dia, o melhor horário de fazer o ATPC, que não poderia ser imposto. Ele, secretário, ele, na verdade, não respeitou a resolução, porque nós fizemos escrever na resolução. E mais ainda, que as exceções seriam tratadas. Eu ainda chamei a atenção, secretário, se foram exceções de 2 dígitos, digo para o senhor, tem problema. Aí tem que parar para pensar a regra. Que a regra, ela tem que atender quase que 100%. E exceção 0,1%, 0,2%. É isso que você tem que pensar quando se pensa numa regra. E o que nós temos problema é professores que não estão conseguindo acumular. É o chamado acúmulo legal. Prefeitura, Estado, Estado, Estado e Estado e rede privada de ensino. Não tem como fazer esses professores ficarem na marra, ganhando 29,25% abaixo do piso salarial profissional nacional. Essa é a perda, né? E nós temos que lutar, deputado Coronel Conte Lopes, para valorizar a polícia, valorizar os professores. Aliás, o Papa está fazendo uma campanha de valorização dos professores e da educação, porque entende que os professores estão sendo injustiçados. Essa que é a questão. Eu, por exemplo, vou estar em maio, lá no Vaticano. Eu sou uma das educadoras que estará
no Vaticano em maio. Porque eu quero... se essa pauta tomou a dimensão que tomou, nós temos que dar o tamanho que ela tem. E aí a gente precisa do apoio de todos, né? Não é queixa. É questão de fato que está acontecendo, né? Que a gente tem que correr quando a gente deveria estar implantando uma política estadual, nos termos que é o Plano Estadual de Educação, que esta casa aprovou, né, em 2016. Muito obrigada, senhor deputado presidente. Muito obrigado, senhora deputada.